Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você aí mais uma vez. Chegamos ao final da semana, estudamos esse tema extraordinário que nos ajuda a compreender muita coisa que está em volta da nossa própria existência, guerra por detrás de todas as guerras. E foi muito bom ter sua companhia e saber que você me ajudou a levar essa mensagem avante, compartilhando esse vídeo, me traz muita alegria e felicidade, viu? Obrigado. Se ainda não é inscrito no nosso canal, eu vou pedir mais uma vez que se inscreva. O YouTube nos mostra que muitos do que assistem nosso vídeo não são inscritos. Então se inscreva, porque se você se inscrever, o YouTube entende que esse canal deve ser levado para outras pessoas. Então você nos fortalece aqui com sua inscrição, com a simples inscrição, um simples eu gostei ou não gostei, uma mensagem aqui fortalece-nos também. Muito bem. Você se lembra que nós estudamos que há guerra na terra porque houve primeiro guerra no céu. Você se lembra disso? Satanás se rebelou. Nós vimos que não há como explicar, é misterioso o surgimento do pecado no coração de um anjo perfeito. Nós vimos que Deus não criou Satanás, não criou os demônios. Na verdade, Deus criou um anjo perfeito. E esse anjo, usando a sua liberdade, escolheu se rebelar contra o Criador. Diz a Bíblia que ele se corrompeu por causa da sua formosura, da sua beleza. Ele já estava numa posição bem elevada. Diz a Bíblia que ele era querubim da guarda ungido. Quando fala ungido, estou lembrando você aqui, a unção é uma cerimônia concedendo autoridade diante de todos aquela pessoa que está sendo ungida. Você se lembra de uma pessoa, de alguém que era escolhido para ser rei? Ele deveria ser ungido pelo profeta diante de toda a nação. Depois da unção e da coroação, todos aclamavam, viva o rei, né? Então, com certeza, Lúcifer, criado por Deus, foi elevado a uma posição de querubim da guarda ungido. E ele servia diretamente o trono de Deus, né? Estava diante do trono de Deus. E por conta dessa sua posição, orgulhando-se dessa posição, por causa da sua formosura, sabedoria e da sua posição de autoridade, achou que poderia ser melhor do que o próprio Deus, né? A sua ira se voltou contra o Filho de Deus, porque havia um concílio entre Pai, Filho e Espírito Santo para decidir as coisas do universo e ele não era convidado. E aquilo o chateou bastante, ele achou que ele merecia, ele estava em pé de igualdade com o Filho de Deus. Por que Jesus está lá? Porque o Filho de Deus está lá e eu não estou. Então isso encheu o seu coração de orgulho, de ressentimento, de ódio, de raiva, de revolta, e ele foi minando, foi deixando isso minar as suas forças, sua lealdade, sua adoração, sua reverência para com Deus. E por fim ele disseminou isso para os anjos, dizendo que Deus era injusto, que ele promovia o filho dele, mas ele o deixava de lado, de escanteio, né? E aí promoveu a ideia de que se ele pudesse governar, ele promoveria a felicidade com mais intensidade do que o próprio Criador, das criaturas, né? A felicidade das criaturas. Ele diz que Deus vai estar privando as suas criaturas da felicidade. Então Deus, diz a Bíblia, que permitiu que ele continuasse por algum tempo, mas chegou um momento que não foi mais suportável, houve guerra no céu e ele foi expulso de lá e veio para a terra. E o que ele fez lá com uma terça parte dos anjos, enganando os anjos de Deus, ele fez com Adão e Eva, que infelizmente sucumbiram diante da tentação, mergulhando o mundo e a sua prole em angústia, em morte, em tristeza, em pecado, enfim. É o que nós estamos vivendo hoje no mundo, né? Mas graças a Deus que ele não nos deixou sozinhos, não nos deixou entregues à condenação. Ele pôs inimizade entre nós e Satanás, de maneira que houve interrupção da caminhada do pecado, né? O pecado estava ladeira abaixo, mas houve uma interrupção. Foi quando Deus colocou inimizade entre a mulher e Satanás. Ellen White diz assim, banindo Satanás do céu, Deus declarou sua justiça e manteve a honra do seu trono. No entanto, quando o ser humano pecou, cedendo aos enganos desse espírito apóstata, Deus ofereceu uma prova do seu amor, entregando o Filho unigênito para morrer pela raça decaída.
Na expiação, o caráter de Deus é revelado. O poderoso argumento da cruz demonstra a todo o universo que o governo de Deus não foi, de forma alguma, responsável pela conduta pecaminosa que Lúcifer adotou. Aí, não é mesmo. E isso nasceu no coração desse anjo. Deus criou um anjo perfeito e ele se tornou demônio. Né? Deus criou uma população angelical, mas uma terça parte dela aderiu à grande rebelião. Né? Mas na cruz do Calvário elimina definitivamente qualquer dúvida de que Deus tem alguma participação nisso. Ellen White continua dizendo: a cruz do Calvário, ao mesmo tempo que declara que a lei é imutável, proclama ao universo que o salário do pecado é a morte. No grito agonizante do Salvador, está consumado, soou a sentença de morte de Satanás. Decidiu-se então um grande conflito que durante tanto tempo estivera em andamento e confirmou-se a erradicação do mal. O Filho de Deus transpôs os umbrais do túmulo para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E glória a Deus por isso. Eu e você não precisamos sermos escravos do pecado. Por quê? Porque Jesus veio, arrombou a porta do cativeiro e nos tirou de lá, para vivermos em plena liberdade, admirando, reverenciando o nosso Criador. O pior desastre é quando nós voluntariamente decidimos voltarmos para o cativeiro e fechar atrás de nós a porta e nos mantermos trancados ali dentro novamente como vítimas de Satanás. Isso é terrível. Essa é a pior experiência que eu e você poderíamos viver. Essa é a pior decisão que eu e você podemos tomar. Porque Jesus veio para nos salvar justamente dessa condição. Como dissemos em um vídeo atrás, nunca se esqueça que Deus te ama, Deus nos ama. Se você tiver dúvida nisso, olha para os pregos, para a coroa de espinhos, para cada gota de sangue a derramar na cruz do Calvário. Ele o fez por amor. E nós vimos ontem que na oração do sacerdotal de Cristo, ele exprime diante do Pai uma oração sincera e profunda o seu intenso desejo, que esses estejam comigo onde eu estiver. Esse é o desejo. Ele vai vir nos buscar. Ele já criou todas as possibilidades da salvação. Ele pagou o preço, ele intercede por nós na cruz do Calvário, quer dizer, no santuário celestial, morreu na cruz do Calvário e intercede por nós no santuário celestial, justamente para nos prover a salvação. Se nos perdermos, o Senhor Jesus poderia perguntar assim: o que eu poderia ter feito mais do que fiz para salvar fulano, ciclano, beltrano? O que eu poderia ter feito mais do que fiz? Jesus fez tudo o que era preciso para a nossa salvação. A única coisa que eu e você precisamos fazer é buscá-lo. E o apóstolo Paulo nos incentiva, nos motiva. Vamos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de encontrarmos graça e socorro para a ocasião oportuna. Faça isso hoje, nessa hora, e eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz ao encontrar a paz que somente Deus pode dar. Ore comigo. Senhor, obrigado, meu Deus, por sua bondade, por sua compaixão, porque o Senhor nos dá a certeza da tua salvação. O Senhor nos dá a salvação por meio do que Cristo fez por nós e continua fazendo no santuário celestial. Senhor Jesus, continua intercedendo por nós, porque cremos em Ti, confiamos na Tua intercessão, confiamos no Teu trabalho como nosso advogado. Interceda por nós, Senhor, até o dia que estivermos livres para sempre da tentação. Nos perdoe todas as vezes, Senhor, e nos permita mantermos as nossas mãos ligadas às Tuas até o grande dia da nossa salvação final. Em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você durante a semana. Semana que vem iremos continuar aqui a nossa meditação, lição 2, a questão central: o amor ou o egoísmo? É uma pergunta. Você não perde por esperar. Aproveite bem seu final de semana.